E você está falando aí da preocupação do TCU, eu já te adianto aqui que o TCU, já agora sobre o Bruno Dantas, sobre a gestão Bruno Dantas, segundo o que eu entendi aí de uma portaria que ele editou para criar uma supersecretaria de resolução de conflitos, de controvérsias, etc., ele vai colocar o TCU dentro do jogo dos contratos públicos para evitar processos. Quer dizer, o Tribunal de Contas da União, que tem como prerrogativa fiscalizar, está mexendo aí, acho que você está mexendo aí, está fazendo um barulho, um ruído no microfone. Mas voltando à questão do TCU, pode botar na tela de novo, Joelto, por favor. Eu publiquei ainda há pouco, não sei se você já tinha visto, né? Pode baixar, eu vou pegar um gancho aqui na tua explicação, e justamente chamando atenção para, olha, ele formalizou a criação da chamada Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. Eu estou chamando de jabuticaba. Por quê? Porque a portaria traz, entre as atribuições desse novo setor, desenvolver, propor, sistematizar, disseminar diretrizes para a solução consensual de controvérsias afetas ao processo do controle externo. Ele disse que é preciso acabar com o clima policialesco criado pela Lava Jato. Pode baixar um pouquinho? Porque, assim, tem a frase dele, não me interessa aqui o cheiro de concentração de poder e alto risco de virar um balcão de negócio. As outras atribuições aqui da SESEX Consenso: instruir, em conjunto com as demais secretarias de controle externo, os processos que tratem da busca de solução consensual de controvérsia, instruir, em conjunto com as demais secretarias, processos que tratem da possibilidade do TCU celebrar acordos, acompanhar e instruir processos relacionados à fase de negociação de acordos de leniência, instruir processos relevantes que impactem a capacidade operacional da unidade para instrução pelas demais secretarias de controle externo, interagir com o Ministério Público, coordenar a articulação com tribunais de contas brasileiros, etc. e tal. Eu destaco aqui, ressalto para os nossos espectadores que o Tribunal de Contas tem a atribuição de fiscalizar o Executivo, fiscalizar o uso dos recursos federais, não só, né, fiscalizar o Executivo Federal e fiscalizar o uso, a execução, o uso desses recursos federais, como a gente estava dizendo aqui, como o Gil estava dizendo, dos contratos públicos, tanto em nível estadual e municipal, né? E isso envolve justamente a contratação de entes privados. É aí que entra o TCU, quando há uma prestação de contas imperfeita, quando há algum tipo de suspeita de que a execução, o orçamento está fora do padrão, de que uma contratação foi feita sem licitação, sem consulta pública de preços, suspeita de direcionamento para determinada empresa, suspeita de superfaturamento daquele contrato. E aí o que o Bruno está propondo é que esses entes privados e esses entes públicos sentem na mesma mesa para resolver de forma consensual qualquer controvérsia que surja. Por favor, põe o Gil de novo, ele ainda está conectado? Eu quero a sua opinião sobre isso. É mais fácil tirar o T de tribunal, né, Gil, desse TCU, hein? Tá sem som. Tá sem som. Eu acho que você mutou aí, deve ter mutado. Agora eu tinha tentado ver se acabava com aquele chiadinho, mas tá eu até estou em dúvida se é o meu mesmo, que eu mudei para lá e mudei para cá, não é? Mas, enfim, eu acho que o tribunal passa a ser, né, por meio dessa secretaria, um órgão de mediação, né? É um órgão de mediação para celebrar ali, conversar com as partes, chegar a um acordo. Quando, na verdade, a meu ver, não é esse o papel do Tribunal de Contas da União, não é? Então, acaba a tentativa de se levar ao extremo essa ideia, né, de que nós temos que terminar com essa ênfase fiscalizatória. Eu acho que essa é a preocupação do Bruno Dantas, quando que a sociedade, pelo menos uma boa parte da sociedade quer, é mais fiscalização, não é verdade? Porque o que nós temos visto recentemente é justamente um afrouxamento dessa fiscalização, um afrouxamento das legislações, a falta de independência dos órgãos de controle, porque a cada vez mais nós vemos esses órgãos de controle sendo dominados, né? Eu, inclusive, me surpreendi, eu tinha a impressão que a Polícia Federal e o Ministério Público já estavam de tal forma estruturados
que jamais a mudança simplesmente de 2 ou 3 cabeças ali nesses órgãos faria o órgão passar a ser submisso ao executivo. Mas eu confesso, eu estava enganado. Mais recentemente foi uma atuação, digamos até pífia, uma atuação muito, né, serena, para dizer o mínimo, do Ministério Público, né? E da mesma forma, quer dizer, a própria Polícia Federal, nós vimos que também acabou sendo, como COAF. Enfim, eu acho que o que nós imaginávamos era realmente que nós pudéssemos até dar mais independência, fortalecer esses órgãos, né? Transformar, por exemplo, a Controladoria Geral da União em uma agência para que ela tivesse independência, mas nós não estamos caminhando nesse sentido. Quer dizer, esses órgãos estão sendo, as indicações, já não se fala mais na lista lá do Ministério Público. Assim, o presidente da República indica ali o Procurador-Geral da República que seja uma pessoa do seu relacionamento, da sua confiança, digamos assim, e o mesmo vale para a Polícia Federal, para o COAF, para a ABIN. Então, eu acho que o que nós temos visto é isso, é um retrocesso muito grande, né? Algo que também não foi inédito, né, Cláudio? A gente viu isso tudo acontecer lá na Itália, na Operação Mãos Limpas, né? Quando todos os procuradores sofreram muito parecidos, de uma forma muito parecida com o que está acontecendo aqui, né? Os procuradores chegaram a ser perseguidos, teve procurador da Mãos Limpas que teve que se mudar da Itália e morar num país da América Central, e saiu da Itália, inclusive, com uma identidade falsa, porque a perseguição, inclusive a própria máfia, chegou também a procurá-los, né? A tentar vingar-se do que eles tentaram fazer. Então, aqui no Brasil, nós estamos indo pelo mesmo caminho. Eu acho que vamos levar muito tempo para tomar uma outra direção. E aí, nesse sentido, tudo vale a pena. O TCU passa a ser ali um mediador, conversa com as partes, diminui as punições, tenta evitar as punições, né, antes que elas aconteçam, e faz-se um acordo. Enfim, eu acho que não é esse o papel principal do TCU. E dentro do TCU, o que era importante mesmo era se mudar a legislação para nós mudarmos a forma de indicação dos ministros. Porque é exatamente isso que impede o TCU de exercer o papel que ele deveria exercer. São técnicos da mais alta capacidade, é um concurso dos mais difíceis do país, então a qualidade técnica dos auditores é indiscutível. Agora, quando você coloca ali ministros, né, que foram indicados pelo Executivo com determinadas finalidades ou por determinadas pessoas com intenções que a gente já mais ou menos até já imagina antes mesmo dele assumir, então o que a gente pode esperar é exatamente isso que está acontecendo no momento, infelizmente. Muito bem. Infelizmente. Eu fico curioso aqui, porque eles falam tanto contra esse tal punitivismo, mas aí corre atrás lá, tenta punir o Deltan, tenta punir não sei quem, corre atrás de tentar, inclusive, ir se miscuir em contrato privado do Sérgio Moro. Quer dizer, o punitivismo é seletivo também, e esse consensualismo também é seletivo. Gil Castelo Branco, muito obrigado aqui pela tua participação. Eu recomendo que todos leiam o artigo que nós publicamos do Gil ontem à noite. As emendas secretas continuarão a existir. Está disponível aqui no site, também nas nossas redes sociais. Nesse artigo ele explica em detalhe boa parte do que ele já comentou aqui sobre essa reciclagem das emendas RP9. Fundador do Contas Abertas. Gil, obrigado. E boa noite, a gente se vê. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Rodrigo. E é sempre um prazer estar com vocês. Um bom Natal. Igualmente.